Você já percebeu que hoje descansar parece um pecado? Se você para, sente culpa. Se diminui o ritmo, parece que está ficando para trás. Mas se eu lhe dissesse que a natureza nunca teve pressa e mesmo assim sempre chegou ao tempo certo? Conta-se que existia uma floresta muito diferente. Ali, cada floresta acreditava que precisava crescer mais rápido que as outras. Os rios corriam sem descanso. Os pássaros quase não pararam de voar. Todas repetiam a mesma frase: quem parar será esquecido. Mas ninguém percebia o que estava acontecendo debaixo daquela terra. Mas havia uma árvore que não conseguia seguir o ritmo das outras. Era a mais antiga da floresta. Enquanto todas disputavam quem crescia mais rápido, ela permanecia em silêncio. Todos os dias, algumas árvores mais jovens zombavam dela. Você parou de crescer, perdeu a sua força, ficou velha demais para acompanhar a floresta. Ela apenas sorria, não respondia nada. Continuava firme olhando para o céu e ao mesmo tempo permanecendo profundamente ligada à terra. Aquilo incomodava as outras árvores, porque quem vive correndo não consegue compreender quem aprendeu a esperar. E quanto mais elas aceleravam, mais estranha aquelas árvores ficavam. Até que uma delas criou uma coragem e decidiu perguntar: por que você não tenta crescer como nós? A velha árvore respirou lentamente, olhou para todas ao redor e respondeu apenas uma frase: por que vocês estão preocupados demais com a altura e de menos com aquilo que sustenta? Ninguém entendeu. Algumas riam, outras balançaram os galhos em um sinal de desprezo e seguiram crescendo cada vez mais rápido. Mas naquela mesma semana, o céu começou a mudar. As nuvens ficaram mais escuras, o vento já não soprava como antes e a floresta inteira sentiu que algo estava acontecendo. O silêncio tomou conta da floresta. As árvores voltaram a crescer como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, a frase da velha árvore continuava ecoando: vocês estão preocupadas demais com a altura e de menos com aquilo que sustenta. Algumas fingiram que não ouviram. Outras disseram: ela pensa assim porque já não consegue crescer. E continuaram disputando quem alcança o céu primeiro. Todos os dias era a mesma corrida. Quem produzia mais folhas era admirado. Quem criava mais galhos era considerado forte. Quem crescia mais rápido se tornava exemplo para as outras. E aos poucos, a floresta começou a confundir aparência com saúde. Enquanto eu caminho próximo a essa mata, eu fico pensando: será que nós também não fazemos a mesma troca? Passamos a admirar quem vive ocupado, aplaudimos quem nunca descansa, chamamos de sucesso uma vida que mal consegue respirar. Se alguém diz que está cansado, respondemos: você precisa ser mais forte. Se alguém diz que precisa parar, logo aparece alguém dizendo: agora não é hora. E assim vamos aprendendo a ignorar os sinais da alma. O corpo avisa, a mente avisa, as emoções avisam, mas continuamos acelerando, porque temos medo de que, se pararmos por um instante, deixamos de ter valor. A velha árvore observava tudo em silêncio. Ela não sentia inveja das árvores mais altas. Ela sentia preocupação, porque sabia de algo que elas ainda não tinham aprendido. Existe um tempo para crescer, mas também existe um tempo para fortalecer aquilo que ninguém vê. E quem ignora esse tempo, mais cedo ou mais tarde, será obrigado a aprender da maneira mais difícil. Mesmo assim, ninguém quis escutá-la. A floresta preferia a velocidade. A sabedoria parecia lenta demais para um lugar onde todos tinham pressa. Foi exatamente nesse momento que o vento começou a mudar de direção. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. O sol nasceu, os pássaros cantavam, os rios continuavam correndo e as árvores retomaram a mesma corrida de sempre.
Era como se o aviso do dia anterior não tivesse existido. Mas a velha árvore percebeu que pequenos sinais. As folhas já não tinham mais o mesmo brilho. Os troncos cresciam depressa, mas pareciam cada vez mais rígidos. As raízes deixavam de buscar profundidade para gastar toda a energia sustentando aquilo que parecia só do lado de fora. Ela olhou para a floresta e pensou: como é estranho, nunca vi árvores tão altas e ao mesmo tempo tão frágeis. Enquanto eu observo essa natureza, eu me pergunto se não estamos vivendo exatamente isso. Vivemos numa época em que a aparência conta muito. Mostrar o quanto estamos preocupados. Quem dorme pouco parece mais importante. Quem responde mensagens a qualquer hora parece mais comprometido. Quem nunca descansa recebe aplausos. Mas ninguém pergunta qual foi o preço pago por essa corrida. Porque existem cansaços que o corpo suporta, mas existem outros que a alma começa a carregar em silêncio. E quando a alma se cansa, nem sempre ela grita. Às vezes ela apenas perde a vontade de florescer. A velha árvore conhecia esse silêncio. Não tem nenhum ser vivo que consegue atropelar o tempo, sem que um dia a própria vida lhe peça para parar. A velha árvore fechou os olhos por alguns instantes, sentiu o cheiro de terra, ouviu o silêncio que existia debaixo das raízes e então compreendeu algo que nenhuma outra árvore parecia perceber. A floresta ainda estava viva, mas já não estava saudável, porque crescer e florescer não são as mesmas coisas. É possível crescer por fora, enquanto se morre por dentro. Ela começou a observar cada árvore com mais atenção. Algumas exibiam galhos enormes, outras produziam folhas que despertavam a admiração de toda a floresta. Mas quando a noite chegava, era como se todas permanecessem inquietas. Ninguém descansa, ninguém diminui o ritmo, parecia que até durante as noites continuavam competindo. Então a velha árvore sussurrou para si mesma: quando foi que deixamos de viver para apenas produzir? Essa pergunta ficou coando em seu coração, porque ela lembrava de um tempo em que as florestas celebravam cada estação. Havia tempo para florescer, tempo para dar frutos, tempo para perder as folhas e principalmente tempo para permanecer em silêncio. Hoje, porém, todas queriam florescer, todas queriam produzir frutos o ano todo, como se aceitar os próprios ciclos fosse um sinal de fraqueza. Talvez esse seja o maior sofrimento da nossa geração. Nós não adoecemos apenas pelo excesso de trabalho. Adoecemos porque desaprendemos a respeitar os nossos próprios ciclos. Queremos estar fortes todos os dias, produzir todos os dias, felizes todos os dias. E esquecemos que até a natureza descansa para continuar viva. Foi então que a velha árvore tomou uma decisão. Uma decisão que fez toda a floresta olhar para ela com espanto. Na manhã seguinte, a velha árvore fez algo que ninguém esperava. Ela simplesmente parou. Parou de tentar alcançar o céu. Parou de disputar espaço. Parou de gastar toda a sua energia tentando provar que ainda era forte. Em vez disso, voltou toda a sua força para aquilo que ninguém conseguia enxergar. Suas raízes. Começou a cochilar. Ela desistiu. Perdeu a vontade de crescer. E o fim dela, algumas até sentiram pena, outras riam, porque viviam em uma floresta onde desacelerar era visto como fracasso. Mas a velha árvore não discutia. Ela sabia que quem vive tentando convencer os outros acaba esquecendo de ouvir a própria alma. Então percebeu um silêncio. Enquanto todas olhavam para os galhos, ela continuava fortalecendo as suas raízes, enquanto caminhava por dentro de si mesma. Ela compreendeu algo. As raízes nunca aparecem. Ninguém as elogia. Ninguém tira fotografias dela. E talvez seja exatamente assim
com toda a vida. As maiores transformações nunca começam onde as pessoas estão olhando. Elas começam no silêncio, começam quando ninguém está aplaudindo, começam quando decidimos cuidar daquilo que o mundo não vê. Mas a velha árvore não discutia. Ela sabia que quem vive tentando convencer os outros acaba esquecendo de ouvir a própria alma. Ninguém imaginava qual daquelas escolhas seria colocada à prova primeiro. Os dias continuavam passando e por algum tempo parecia que as árvores mais jovens estavam certas. Elas cresciam cada vez mais, recebiam a admiração de toda a floresta. Quanto mais altas ficavam, mais acreditavam que haviam encontrado o segredo da vida. A velha árvore continuava em silêncio, sem pressa, sem disputar, sem provar nada para ninguém. Isso incomodava, porque existe algo que poucas pessoas suportam: ver alguém em paz, em um mundo que vive acelerado. Uma das árvores mais jovens aproximou-se e perguntou: "Você não tem medo de ficar para trás?" Ela respondeu: "Quem conhece as próprias raízes nunca vive com medo do caminho." São coisas completamente diferentes. Enquanto observo essa mata que está atrás de mim, fico pensando, talvez muitos de nós estejamos vivendo como aquelas árvores. Corremos tanto para sermos vistos que deixamos de enxergar a nós mesmos. Queremos alcançar lugares altos, mas esquecemos de perguntar se a nossa alma conseguirá sustentar o peso dessa altura. Porque subir é um desafio. Permanecer inteiro lá em cima é outro desafio. E foi exatamente quando todas acreditavam que nada mudaria que o céu começou a ficar diferente. Não havia trovões, não havia chuva, era apenas mudanças, quase imperceptível. Voar mais baixo, os animais procuravam abrigo mais cedo. O vento já não trazia a mesma leveza. Mas a floresta estava ocupada demais para perceber. As árvores continuavam competindo. Algumas comemoravam por terem ultrapassado as outras. Outras lamentavam por ainda não terem crescido o suficiente. Ninguém prestava atenção nos sinais. A velha árvore, porém, olhava para o horizonte. Ela conhecia a linguagem da natureza. Sabia que ela sempre avisa antes de transformar. Então fechou os olhos e disse, quase como uma oração: "A vida nunca nos surpreende sem antes nos avisar de pequenos sinais. O problema é quem vive correndo raramente encontra tempo para percebê-los." Essas palavras se perderam entre o barulho da floresta, porque o barulho sempre foi maior do que a sabedoria. Enquanto observo essa mata aqui, penso que talvez o maior perigo não seja a tempestade. O maior perigo seja viver tão distraído que deixamos de perceber quando a alma começa a pedir socorro. A alma fala, mas ela fala bem baixinho. Ela não gosta de gritar como o medo, não exige como a ansiedade, ela apenas sussurra.